Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. É uma alegria enorme estar aqui, mais uma oportunidade, podendo ministrar nessa igreja, no qual temos a alegria de servir. Obrigado, pastora, grande é o galardão. Servir junto ao nosso pastor presidente, pastor Gentil Rosa Oliveira, e também do nosso vice-presidente, pastor Elton Lemos. Aqui nessa congregação, especificamente ao comando do anjo da igreja, o pastor Vladimir e a pastora Marta, nós ficamos muito alegres em poder estar completando aí quase 2 anos aqui, já 1 ano e meio, nessa lida. A gente sabe que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas quem nos sustenta não é homem, é o Senhor. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 6. A igreja encontrou? Diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Aleluia. Vai ser projetado aqui, já está. É João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Você que não tem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Repita bem forte: filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, aleluia, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. A igreja glorifica o nome do Senhor. Aqui nós estamos acompanhando a história de um homem denominado João. Para que fique bem esclarecido, vamos contextualizar. Este João não é o mesmo escritor do livro João. Esse João a qual nos referimos, onde acabamos de ler, é João, conhecido como o Batista. João, que de acordo com a palavra do Senhor, viveu no deserto. Ele se alimentava de gafanhotos e também de mel silvestre. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas denominam inclusive a vestimenta, a indumentária que ele utilizava, que eram vestes de couro de camelo, cingido com um cinto de couro. Esse homem que estava no deserto, no livro Evangelho de Mateus, segundo Mateus, diz que ele apareceu e começou a batizar. O livro de Marcos o define como ele estivesse surgido, e aqui ele traz um pouco mais de eufemismo a esse surgimento de João Batista, pois ele traz o entendimento de que ele estava como precursor daquele que viria salvar cada um de nós. Nós entendemos então que esse homem que passou a sua vida no deserto, muitas vezes confundido pelos teólogos como um dos essênicos, que os essênios eram pessoas separadas do grupo judaico, que viviam de forma separada no deserto, a ponto de se isolarem e acreditarem que do meio deles sairia o Messias. Muitos teólogos dizem que João Batista seria um desses essênios, pois as suas características de vivência no deserto, de alimentação, de vestuário,
traz as características desse povo que surgiu há cerca de 100 anos antes de Cristo. Mas não temos nenhuma comprovação bíblica e nem histórica a respeito disso. Esse grupo separatista, que foi extinto no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, não está relatado na palavra, mas aqui está definido uma frase que em tese também era utilizado pelos essênios, que diz o seguinte: a voz que clama no deserto. Aleluia, repita comigo: a voz que clama no deserto. Essa é a definição básica de João, o Batista. Enquanto tudo estava seco ao redor daquele homem, enquanto muitas vezes o que sobrava para ele seria apenas os camarões de pobres, os gafanhotos, que preparado, para quem não sabe, gafanhoto, você coloca ele para secar no sol, principalmente no sol do deserto, fica bem sequinho, e depois você o prepara ali como se fosse um camarão, fica bem crocante, uma delícia. Para quem já fez o curso de missiologia, sabe o sabor que tem. Para uns é bom, para outros não. Esse era o alimento base, rico em proteína, na vida daquele homem rústico do deserto, que de acordo com Mateus, ele aparece, ele seria um aparecido, surge, de acordo com Lucas, batizando e dizendo que após ele viria um que não batizaria com água, mas o batizaria com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Esse homem chama a atenção, inclusive, da política daquele local, através do palácio de Herodes, pois nessa época a Galileia fazia parte da tetrarquia de Herodes, o homem que futuramente o executaria, o prenderia e o executaria. A palavra de João Batista, igreja, eu posso definir nessa noite de forma base como arrependimento. A palavra que nós trazemos desse homem não é uma palavra de prosperidade, não é uma palavra de reconhecimento ou de glória, muito pelo contrário. No capítulo 3, ele vai dizer, o João Batista, que ele precisa diminuir, e é necessário que ele diminua, para que o Espírito de Deus cresça. Aleluia. Esse João, ele me traz a mensagem de que se não houver um arrependimento claro e notório, não haverá uma conexão entre o homem e Deus. Nesse momento em que ele está às margens do Rio Jordão, batizando, chamando muitas vezes aquela população de raças de víboras, um homem que tinha um seu palavreado muito rústico, forte, firme, mas que sempre tinha a congregação dele, que eram os barrancos do Jordão, com pessoas ouvindo e sedentas, muitos para o criticar, que era o caso dos judeus ortodoxos, dos religiosos, os fariseus, que sempre estavam espreitando, ouvindo e caçando uma forma de condenar aqueles que, assim como João, começaram a acreditar que haveria um Messias, haveria alguém que viria depois dele, mas mesmo assim, muitos acreditavam inclusive que esse homem, de roupas simples e com experiência em deserto, seria o profeta messiânico Isaías. Mas aqui ele precisa, em determinado momento da sua história, separar e dizer para o povo: ele seria o último profeta messiânico, o último profeta. Os profetas acabam em João Batista, os profetas messiânicos, pois após isso, Jesus já estava sendo anunciado, Jesus já estava às margens do Jordão, chegando próximo a ele. João então reconhece no meio da multidão um homem que se aproxima e caminha em direção a ele, e ele aponta para esse homem, oh glória, aleluia, reconhecendo: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele reconhece no meio daquele povo, um que não tinha pecado, mas que podia purificar os pecados daqueles que estavam ali, esperando até mesmo pelo batismo.
Esse momento aqui, igreja, ele é primordial para que nós possamos entender de forma clara que ele marca, quando ele reconhece Jesus chegando, marca um fim de uma era, o fim de uma dispensação. A dispensação da lei estava findando naquele exato momento. Para que os meus irmãos possam entender, existem no contexto cronológico bíblico, e é o mais antigo, inclusive estudado pelos teólogos, as dispensações, que é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, da lei, da graça e a do milênio. Para que fique claro e nós possamos contextualizar de forma que você possa entender nessa noite, a dispensação, elas são divididas para que melhor facilite o nosso entendimento. A dispensação da inocência, nós podemos separar aqui lá em Gênesis, no momento em que o homem está no jardim e ele tem a presunção da sua inocência de forma fidedigna, porque ele tinha um ordenamento, ele tinha ali uma ordem, então ele estava inocente. A primeira dispensação das 7 nós denominamos como dispensação da inocência. Logo na sequência nós temos a dispensação da consciência, que é quando o homem começa a ouvir, e isso depois da queda do homem do jardim, ele começa a ouvir uma palavra que ele precisaria tomar uma atitude. Repita comigo nessa noite: atitude, para não morrer. Então perceba que até aqui na segunda dispensação, no final de cada era, de cada dispensação aqui apresentada, há um julgamento. No final de cada dispensação, há uma sentença a ser executada. Na primeira, na dispensação da inocência, o homem tem o seu castigo estabelecido por Deus, assim como o castigo da mulher e da serpente. Então ali marca o fim da dispensação da inocência. Na dispensação da consciência, podemos apresentar a partir de Gênesis capítulo 6, versículo 12, o momento em que Noé constrói, através da ordem de Deus, uma arca, e começa então a pregar para aquela população incrédula e pervertida, que eles precisariam tomar espaço, que eles precisariam tomar uma atitude, acreditar em algo que eles não viam, que era a chuva, para poder serem salvos. Mas nós sabemos como acaba a história de Noé. Nós sabemos que apenas os animais ali alocados na arca e a família de Noé recebem então a salvação. No fim dessa dispensação, nós temos a sentença de morte para os pervertidos que não acreditaram na palavra de Noé. Logo em seguida, ainda em Gênesis, nós acompanhamos a dispensação do governo humano. E eu estou contextualizando aqui, igreja, no formato de um ensino, só para a gente entender sobre as dispensações, para que nós possamos voltar lá para João Batista, para entendermos que episódio estava acontecendo ali às margens do Rio Jordão. Na terceira dispensação do governo humano, o homem, depois de ter a família de Noé salva, depois de povoar novamente a terra, chega a um ponto de governança, um ponto em que a comunicação daquele povo estava estabelecida a nível de o que eles estabelecessem seria feito, seria cumprido. Então nós podemos trazer aqui mais uma sentença. No fim dessa dispensação do governo humano, a Torre de Babel começou a ruir devido à ruptura no conhecimento de falas, através do estabelecimento que Deus fez, para que os homens entendessem que apesar de eles estarem em uma dispensação desse governo humano, o controle não estaria mais nas mãos dele. A linguagem, a linguística, a metalinguagem começou a ser confundida ali.
E nós sabemos da história da Torre de Babel, em que um começava a falar inglês, o outro começava a falar espanhol, o outro começava a falar em latim, e assim começou a confusão. E ali tem mais uma sentença, a sentença da segregação das civilizações. Logo na sequência eu tenho a quarta dispensação, a dispensação da promessa. Um homem chamado Abrão, em Gênesis capítulo 12, você encontra essa história. Ele recebe uma promessa de Deus. Ele recebe um contato do Senhor e estabelece que ele seria pai de multidões. Você conhece a história de Abraão? Ele tem o seu nome mudado, o nome da sua esposa mudado, transformado, sinalizando que eles estavam aptos a viverem a promessa de Deus. Uma terra então é prometida para esse homem. Uma terra é prometida para toda a geração oriunda de Abraão. Então aqui nós temos a dispensação da promessa. Mas por causa da desobediência, a dispensação da promessa resultou no fracasso de Israel, terminando então com o julgamento do cativeiro no Egito. O povo que já estava estabelecido no Egito, inicia-se então o momento da escravidão. E a partir daí nós temos a história, vindo mais uma vez o contexto histórico bíblico aqui para a igreja. A quinta dispensação, a dispensação da lei. O momento em que Deus tem um contato com o homem, a ponto de estabelecer algumas diretrizes, isso após a libertação do cativeiro no Egito. Isso aqui já não é no deserto. O povo já tinha sobrevivido e vivido milagres lindos da parte de Deus, como a abertura do mar vermelho, como por exemplo o maná. E de dia era muito quente no deserto. É quente ou não é? A nuvem no deserto para abrandar o calor. O povo que eu estou falando aqui não é um povo que desconhecia os milagres de Deus. É um povo que conhecia muito bem os milagres de Deus. À noite, o deserto ele é extremamente frio. Então Deus cuidava, colocou o quê? A coluna de fogo para iluminar, aleluia, e também para cuidar desse povo, para que não morressem de frio. Esse é o povo que, apesar da sua insolência, estavam sendo cuidados por Deus. E por que eu falo insolência? Porque depois que Moisés sobe para o monte, meu Deus, a dispensação da lei é muito dolorosa nesse ponto, porque ela também traz consigo uma sentença. Sentença essa que muitos vivem até hoje. Moisés sobe para o monte, e quando ele desce com as tábuas da lei, o povo já tinha se corrompido. Você conhece a história? Ele chega e encontra o povo despido e ao redor de um bezerro de ouro, adorando aquele bezerro. Por quê? Porque o povo já tinha chegado em Arão, que era o sacerdote, que tinha ficado cuidando do povo, mas deixou corromper-se pela vontade daquela multidão, que chegou nele assim: estamos sem Deus, cadê este Moisés? Precisamos de um Deus. Meu Deus, o líder, o profeta, o sacerdote, quando ele se corrompe, pastor Vladimir, a primeira coisa que ele pede para a população que está ali, no momento que ele começa a fazer o gosto dos desobedientes, meu Deus, a primeira coisa que ele pede é: trazei ouro até mim. Ele começa a esquecer o lado espiritual da causa e começa a pedir e focar apenas no material. Nesse momento Arão pede ouro e começou então a trazer ouro. O povo trazia ouro para ele e construíram esse bezerro. Vou dizer uma coisa para a igreja com todo o temor e debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus nessa noite. Essa cena ainda se repete por muitos e muitos lugares nesse planeta, ainda no século 21. Ainda em outra dispensação, esse episódio ainda acontece. Muitas vezes o sacerdote
na frente de uma congregação, de uma liderança, começa a sofrer pressão popular, assim como Arão sofreu, começa a ser questionado: pastor, mas a igreja fulano de tal está mais moderna, pastor, mas ali já está com a parede mais assim, dessa cor, daquela outra, já estão tocando isso e aquilo ali, olha, aquele artista já foi cantar lá. E começam então esses sacerdotes a permitirem a construção de bezerros de ouro. Moisés, quando vê aquilo, quebra as tábuas escritas com o dedo de Deus, quebra as tábuas escritas pelo dedo de Deus, em sinal de revolta. A Bíblia diz que ele ficou irado quando viu aquilo. Ele então pega aquele bezerro e começa a sentar o sarrafo no bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele moe aquele bezerro, coloca ele na água e dá para o povo beber. E daí começam-se as pragas, as maldições sobre a vida dos desobedientes. E aí vem o peso da lei. O sistema judaico que vive, os códigos mosaicos, são estabelecidos 613 códigos de condutas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, líder, que me ouve nesse momento aqui na igreja, para você que me ouve em casa. Moisés grita, no meio daquele povo tudo pelado, naquela bacanagem toda que estava acontecendo ao redor daquele bezerro de ouro: quem é do Senhor? Oh glória! Os levitas que estavam no meio daquele povo, que não se corromperam, chegam até Moisés e dizem: eis-nos aqui, você não está sozinho, mas é preciso você separar e distinguir que muitos estão querendo estar no seu lado, ao seu redor, somente para fazer com que o bezerro de ouro entre na conjuntura da sua história e você comece a viver o período da lei novamente. Continuando aqui, meus irmãos, eu já começo a caminhar aqui para o final. Essa é a dispensação da lei. E após isso, vem a sexta dispensação, que é a dispensação da graça estabelecida por Jesus Cristo. E é aqui onde nós estamos vivenciando o estudo desse episódio. João Batista, o anunciante do Messias, vive a ruptura entre a dispensação da lei e a estabelecimento da dispensação da graça. Jesus caminha em direção daquele homem, especialista em deserto, que batizava o povo, e diz assim: eu quero que me batizes, João. João relutou. João não se sentia digno de batizar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia! Mas Jesus diz: é necessário que seja feito. O exemplo que Jesus Cristo nos deixa nessa noite é o seguinte: oh glória, oh aleluia, não é a água que você mergulha no tanque batismal que vai limpar os teus pecados, ela não tem nenhuma misticidade, mas é necessário que seja feito. É necessário que os passos sejam completos. O primeiro é reconhecer Jesus. O segundo, descer as águas. Mas o que vai apagar os pecados do homem é o sangue do Cordeiro. Até naquele momento, a dispensação da lei estabelecia, igreja, que para o homem purificar-se dos seus pecados era necessário o sacrifício de animais. O Cordeiro precisava ser apresentado às autoridades, aos sacerdotes, para que ele fosse imolado em um altar, para que aquela fumaça chegasse no trono de Deus e os pecados fossem perdoados. Quando João reconhece Jesus no meio da multidão, oh glória, ele está dizendo: eis o Cordeiro perfeito de Deus. Meu Deus, após o sacrifício desse Cordeiro, não existirá mais a dispensação da lei, não será mais necessário a imolação de animais, porque o sangue dele é capaz de transformar o mais vermelho dos pecados em algo mais limpo do que a lã, oh glória, mais alvo do que a neve, aleluia.
E é disso que se trata esse momento que marca a ruptura histórica entre duas eras, em que um homem que estava ali dedicando a sua vida, vivendo no deserto, anunciando Cristo, o Redentor, reconhece o Cordeiro perfeito de Deus. E assim como lá no Velho Testamento, lá na dispensação da lei, o Cordeiro tinha que ser apresentado para a autoridade, para o sacerdote. E se o Cordeiro fosse manco, se o Cordeiro tivesse alguma mancha, ele não serviria. O Cordeiro tinha que ser perfeito. Jesus, quando foi preso, foi colocado diante das autoridades daquela época. Meu Deus, se cumprindo a palavra, aleluia. E eis que as autoridades romanas, Pilatos lavou sua mão. Eis que até mesmo ali o tetrarca Herodes não encontraram sequer crime algum em Jesus Cristo, demonstrando e consumando que ele seria o Cordeiro